Foi criar um texto ou um cartão com informações do seu dashboard ou do seu relatório e o texto ficou desconfigurado? Não ficou na formatação percentual ou moeda ou hora que você queria? Né? Isso é um problema muito comum. Na aula de hoje eu vou te mostrar como é que a gente corrige isso e como isso pode ser útil para dar melhor qualidade e automação para o seu relatório. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Eduardo Roberto e hoje vamos falar do uso da função texto, que ela é extremamente útil para a criação dos seus relatórios e dashboard. Desde já vou pedindo para você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque diariamente temos vídeos novos aqui com informações e dicas importantes para o seu desenvolvimento dentro da ferramenta e geração de oportunidades mercado de trabalho. Então, use aqui nosso canal, comentem, deixe os seus comentários, dê o seu like e pode sugerir conteúdos que nós estaremos avaliando, eu e minha equipe, com maior atenção para tentar atender a sua necessidade o mais breve possível. Ok? Então, vamos sem muitas delongas, vamos à aula, né? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a função texto. É muito comum eu vou dar alguns exemplos do que acontece quando você não usa ela de forma correta, quando você põe em cartões ou em títulos dentro do seu relatório de forma automatizada, e veja que nem sempre ele funciona como esperado. Beleza? Primeiro vamos entender a função texto. A função texto ela tem argumentos de função, você puxa um valor de uma determinada célula, de determinado valor, e põe qual é o formato que você tem interesse. É simples assim, é muito simples, tá? Então, um exemplo, se eu pegar 17 de janeiro aqui, ó, de 2021 e pôr essa fórmula, texto A9, ou seja, estou olhando na célula 9, veja que estou na célula 9. DDMMAA, que é dia, mês e ano, o AA não precisa estar maiúsculo, tá? Maiúsculo, mas não tem necessidade, ele vai trazer o resultado 17 do 1, ou seja, ele traz o texto que você está vendo aqui. Porque por trás desse número, a gente vai ver que tem, na verdade, um serial. E ele está trazendo o texto. Se você colocar essa mesma data com formato DDDD, ele vai trazer o dia da semana e escrito. Então ele vai escrever domingo, do jeito que está aqui. Se você pegar esse 0285 e colocar texto e formatar 0. Eu vou ter que mudar aqui, 0,25. Você estava com opção de em outra língua, ele traz isso. Então, nós que usamos as células de referência como texto, e ao invés de colocar o nosso valor de texto diretamente na célula, ou seja, veja que nós estamos usando a referência à célula, tá? É muito mais fácil atualizar se necessário. Eu sempre indico que o mais indicado é a gente colocar o valor dentro de uma célula, né? Não colocar diretamente dentro da fórmula valores ou argumentos, porque às vezes isso, se você precisa atualizar, sempre complica um pouco mais. Então eu acho que é muito mais simples usar. Então, vamos aqui, ó, um exemplo de combinação de textos e números, tá? Então eu quero criar uma frase e a frase é a seguinte, ó. Vamos lá, né? Relatório impresso em 14/3/20, e aí eu uso uma fórmula aqui concatenando. Essa fórmula está concatenando esse texto, mais um espaço em branco, e com esse texto, olha como que fica na hora que você gera, ele fica nesse formato. Aqui é o formato que aparece, se você não usar formato texto. O que ele acaba pegando, pessoal? Ele acaba pegando, olha, um número serial relativo à data que você adicionou, e não o formato de número como esperado. Então, ó, pacote enviado às 3h30. Se você fizer do mesmo jeito, ele vai fazer o quê? Ele vai pôr o número referente à porção de horário que tem de um dia, de 24 horas, a 06 de um dia. Então, não fica bacana. Faturamento, veja que nós temos aqui o faturamento em reais, tá? Na célula tá em reais, tá aqui, ó, escrito em reais. E aí, quando você usa sem a formatação de texto, fica dessa forma. Ok? Agora vamos fazer o mesmo exemplo usando a função texto. Então veja, ao invés de B15, eu estou escrevendo o quê? Texto da B21 no formato dia, mês, ano e ano. Olha o que acontece. Veja a comparação desses dois exemplos, tá? Eles ficaram
totalmente, esse aqui ficou muito mais elegante, muito mais correto, porque aqui você nem não sabe que dia que é, na verdade a pessoa não consegue saber, porque atrás da data, na verdade tem um número serial, e quando você faz o texto, você está extraindo da célula a informação de texto, basta você informar qual é o formato que você quer que isso apareça aí no seu relatório, tá? Esse, no segundo momento, no segundo caso, veja o que aconteceu. Ele está comparando, ele está trazendo o horário no formato hora, minuto, minuto. A AM, PM está indicando se é da manhã ou da tarde, perfeito? E no último, não menos importante, ele está trazendo para a gente qual é o valor, olha a comparação dos três, estão usando a função texto. Então, é importante usar a função texto quando você quer criar um título ou dentro de um cartão uma numeração que seja automática, ou seja, que ele automaticamente traga o valor de acordo com a sua, dependendo do que você traz, informação. No formato correto, para que ele tenha a formatação adequada. Ok? Então essa é uma dica bem interessante, né? Se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar um like, ajuda muito na divulgação e propagação desse conteúdo para mais pessoas, para toda a comunidade, tá? A função texto, ela tem várias conformações aí se você quer alguma específica, pode colocar aqui no comentário que eu preparo um material específico para vocês e faço com todo o coração. Perfeito? Então lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque diariamente temos conteúdo como esse, conteúdo que pode ajudar no seu dia a dia na construção dos seus relatórios e no dashboard, para a sua evolução permanente dentro da ferramenta, para que você a cada dia aprenda um pouco mais e cada dia esteja mais próximo de alcançar os seus objetivos, os seus. Ok? Então, vídeos diários aqui no canal, inscreva-se para ser notificado, para receber um e-mail, para saber que tem vídeo novo com conteúdo diferente e específico para você. Lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, eu te convido para uma aula sobre Storytelling com Excel. É uma aula onde eu vou falar sobre como contar histórias com os dados que estão nos seus dados. Tá? Todo dado tem uma história. Todo dado tem uma história por trás. A ferramenta não tem capacidade de extrair essa história. Quem tem capacidade somos nós de extrair essa história. Então eu vou dar as técnicas de como é que eu faço para extrair a história dos meus dados e contar na minha organização, na minha empresa de forma efetiva e aí com isso conseguir muito mais oportunidades, conseguir planos de ações mais interessantes. É bem interessante. Então nós vamos montar dashboards, vamos montar relatórios, né, contando histórias. Então, Storytelling com Excel, toda terça-feira às 21 horas. Inscreva-se no canal, assim você recebe a notificação e pode participar efetivamente. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.